TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira. E nesta edição, rodoviários da Turp paralisam o serviço pela quarta vez em 9 meses. Homem é encontrado morto em Pedro do Rio. Corpos de animais que seriam cremados são encontrados junto a alimentos em freezer de veterinária. E o diálogo com o objetivo de destacar a participação de representantes de Petrópolis no maior evento científico da área da enfermagem na América Latina. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou Hugo Petersen e começamos agora a edição do Correio Petropolitano Debate deste dia 26 de setembro. E olha só, nós começamos a nossa edição repercutindo o assunto que nós trouxemos ontem com aquele Vivo da Mariana e agora com uma matéria mais completa. Os rodoviários da empresa Turp Transporte paralisaram o serviço pela quarta vez em 9 meses. No início da noite desta quarta-feira, ou seja, antes de ontem, os rodoviários da empresa deram início a mais uma paralisação por conta dos atrasos no adiantamento salarial, que é feito no dia 20 de cada mês. Isso é uma vergonha, né? Aumentaram a tarifa de ônibus e continua essa bagunça toda aí. Segundo a Turp, o atraso no depósito do subsídio Vale Educação impacta diretamente no fluxo de caixa da empresa, que não consegue arrecadar valores suficientes para realizar todos os pagamentos necessários, inclusive o adiantamento salarial. Ainda de acordo com a nota, em julho deste ano, por meio de um acordo judicial, ficou pactuado que a Prefeitura de Petrópolis deveria realizar o repasse do subsídio do Vale Educação sempre nos dias 10 e 20 de cada mês. Por outro lado, a Prefeitura de Petrópolis afirmou que mesmo com o aumento na tarifa conquistado na Justiça pela empresa, a Turp não vem cumprindo os compromissos com os trabalhadores. A Prefeitura reforçou que em 2025 realizou o parcelamento dos valores do Vale Educação que estavam atrasados desde 2024 e que vem cumprindo os pagamentos. Ainda de acordo com a Prefeitura, mesmo com as dificuldades financeiras enfrentadas, vem realizando os repasses do Vale Educação deste ano e que neste mês o vencimento se deu no sábado, dia 21, ou seja, o salário dos rodoviários não poderia estar condicionado ao pagamento por parte da Prefeitura. Em meio a essa situação entre a Turp e o Executivo, quem sofre é a população. Atrapalhou sim, estava vindo trabalhar e aí cheguei atrasado no serviço, né? Tá atrapalhando muito o pessoal, né? Para mim não afetou em nada, mas afetou muita gente, né? Aquele pessoal que mora mais longe, né? Aí fica mais difícil para o pessoal pegar. O responsável pelo pagamento deles, né? O responsável, que eu não sei se é a prefeitura, eu não sei quem é o responsável, que deveria estar olhando para essa situação, para não deixar tanto os motoristas na mão, como também nós, os passageiros. Para os usuários do transporte público, a insegurança de uma nova paralisação também embarca a cada viagem. Afeta muito na nossa vida, né? Indo para a faculdade, indo para o trabalho, e a gente não tem essa segurança de saber quando vai ter, porque aí a gente acaba atrasando toda a nossa vida, né? E chegando atrasado, e é uma coisa que é muito recorrente na nossa cidade, infelizmente. Fica inseguro, a gente fica inseguro, porque a gente não sabe o que as autoridades competentes vão fazer a respeito da população, né? Não sabe se vai ter condição para ir para casa, né? Todo mês é a mesma coisa, entendeu? Falam que não tem dinheiro para pagar os funcionários, né? Só que os funcionários também têm suas contas a pagar. A gente, uma situação realmente muito complicada e que a população vem sofrendo muito, principalmente porque essas paralisações acontecem do nada. Muitas vezes é uma criança que está querendo voltar para casa, um idoso tentando voltar para casa e não tem a condição de voltar pelo transporte público, que é o que muitas vezes a população depende. Inclusive, nós temos, se esse tópico é complicado, nós temos outros dois também muito difíceis que aconteceram aqui no município de Petrópolis e foram registrados nesta quinta-feira. A gente começa, é claro, falando sobre
o corpo que foi encontrado em Pedro do Rio, no distrito de Pedro do Rio, nesta quinta-feira. É uma situação muito complicada e que a gente vai trazer aqui uma reportagem sobre, porque esse corpo foi encontrado na BR-040, na altura de Pedro do Rio, como eu já havia falado, e a vítima estava desaparecida desde o último domingo, dia 21 de setembro. Agentes do 26º Batalhão de Polícia Militar foram acionados para atender uma ocorrência de encontro de cadáver. Segundo eles, a vítima foi identificada como Anselmo Henrique Moura, estava desaparecido desde o último domingo. De acordo com a Polícia Militar, o veículo que a vítima estava no momento que desapareceu foi localizado no Retiro durante uma ação da Polícia Civil. Dentro do veículo haviam 2 homens e uma certa quantidade de drogas. Ambos foram levados para a 105ª Delegacia de Polícia, onde um permaneceu preso e o outro foi ouvido e liberado. Apesar de ter sido solto, o suspeito foi reconhecido na cena do crime por agentes da PM. Foi descoberto ainda que ele mora próximo ao local onde o corpo foi encontrado. Diante disso, ele foi encaminhado novamente para a delegacia e a Polícia Civil segue investigando o caso. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. Muito obrigado pelas informações, Jonathan. E nós, inclusive, já temos desdobramentos deste caso, porque 2 homens foram presos nesta quinta-feira, suspeitos de matar justamente Anselmo Henrique Morelli, que estava desaparecido desde o domingo, dia 21 de setembro. Vamos acompanhar. Policiais civis deram início às investigações a partir do rastreamento do veículo da vítima, um Ford EcoSport branco. Imagens de câmeras e monitoramento de rotas ajudaram na investigação. No dia seguinte ao registro do desaparecimento, na terça-feira, dia 23, o carro foi localizado na comunidade do Neylor. O veículo estava sendo conduzido por um homem de 25 anos que foi preso em flagrante por desobediência, direção perigosa e falta de habilitação. No banco do carona estava outro homem de 59 anos que acabou liberado após prestar depoimento, mas permaneceu sob monitoramento. Durante o interrogatório, os suspeitos apresentaram versões contraditórias. Um afirmou que a vítima teria emprestado o carro sem dar mais detalhes. Já o outro disse não se lembrar de nada, alegando estar sob efeito de cocaína e bebida alcoólica. As investigações continuaram e, na tarde de ontem, policiais localizaram o corpo de Anselmo às margens do quilômetro 51 da BR-040, sentido Juiz de Fora, embaixo de uma pequena ponte. O cadáver estava preso a galhos dentro do rio, o que impediu que fosse levado pela correnteza. O local de ocultação ficava ao lado de onde o homem de 59 anos havia sido detido anteriormente. A perícia confirmou que a morte foi provocada por golpes contundentes na cabeça. Confrontados com as provas, os 2 suspeitos voltaram a ser ouvidos e trocaram acusações entre si. Diante das evidências reunidas, a Polícia Civil prendeu temporariamente os envolvidos, já que a prisão foi decretada pela primeira vara criminal de Petrópolis e cumprida na quinta-feira, dia 25 de setembro. E agora em um outro caso extremamente complicado registrado aqui em Petrópolis, e esse aqui sinceramente muito nojento, o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro, o CRMV, divulgou no último dia 23 de setembro que fiscais constataram no centro de Petrópolis uma grave situação em uma clínica veterinária. Alimentos congelados como fígado e frango estavam sendo armazenados no mesmo freezer em que se encontravam corpos de animais que aguardavam para serem cremados. A fiscalização por parte do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro ocorreu em estabelecimentos que funcionavam em regime de plantão ou 24 horas. Foram encontrados dentro de um freezer corpos de animais que aguardavam a cremação junto de alimentos congelados. A prática, além de representar um risco de contaminação cruzada, viola as regras básicas de higiene e de biossegurança. Segundo o Conselho Regional de Medicina Veterinária, também foram encontrados medicamentos vencidos, inclusive alguns com vencimento desde o ano de 2024 e ampolas abertas em uso irregular. Parte desses itens estavam em armários de internação, sem agregação adequada, inclusive com embalagens identificadas como vencidas e armazenadas juntos com medicamentos em uso, o que poderia levar à utilização inadvertida. A clínica ainda apresentava falhas estruturais importantes, como a ausência de lavatório e de espaço apropriado para o momento da internação.
além de não registrar diariamente as temperaturas das unidades de refrigeração. Na sala de cirurgia, por exemplo, faltavam equipamentos como monitor de oximetria e aparelho completo de anestesia. No Bingen, outra clínica também apresentou uma série de irregularidades. O estabelecimento funcionava sem alvará e licença sanitária atualizados, além de não possuir um plano de gerenciamento de resíduos de saúde. Foram encontrados medicamentos vencidos e constatada a falta de registro de temperatura das vacinas, colocando em risco a conservação e eficácia dos imunobiológicos. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. E ainda de acordo com esse conselho, a médica veterinária de plantão da clínica do Bingen trabalhava sozinha sem apoio de auxiliar, em um ambiente que oferece internações e cirurgias 24 horas por dia. O espaço de internação não dispunha de lavatório nem de local adequado para a higienização dos pacientes, agravando o cenário de falhas estruturais. Em ambos os casos, os responsáveis foram autuados e receberam prazo legal para a regularização das infrações ou apresentação de defesa administrativa. O CRMV reforçou que as fiscalizações noturnas têm caráter educativo e preventivo, mas que a atuação é rigorosa diante de situações que colocam em risco a saúde dos animais e também da população. E depois dessas todas essas notícias mais complicadas do debate de hoje, nós vamos para uma parte um pouco mais leve. A primeira informação que nós trouxemos para vocês é que uma parceria entre a Prefeitura de Petrópolis e a Defensoria Pública vai ajudar a legalizar associações de moradores de várias comunidades de Petrópolis. O objetivo é promover a formalização de atos exigidos por lei para essas associações, como a elaboração de estatuto, ata de fundação e também registro em cartório. Representantes de quase 40 associações participaram de uma reunião que foi realizada na noite de ontem, na noite de quinta-feira, na Casa dos Conselhos Augusto Ângelo Zanata, onde foi apresentada uma cartilha com o passo a passo para essa formalização. Esse trabalho, feito de forma inédita pelo poder público, busca ampliar e efetivar a participação popular. Isso porque as associações de moradores precisam estar totalmente regularizadas para poderem atuar em conselhos municipais. O defensor público Lucas Nunes ressaltou a importância dessa ação em benefício das associações de moradores. Para ele, a participação popular é efetiva em Petrópolis e é papel da Defensoria Pública garantir que essas entidades tenham as condições necessárias para o trabalho. E a Prefeitura de Petrópolis deu início à implementação da plataforma compras.gov.br, um sistema oficial do governo federal para a realização de licitações. A novidade busca modernizar os processos de compras públicas no município. Nós estamos aqui ao vivo com a Mariana Braga, que vai trazer mais detalhes para a gente sobre esse novo aplicativo disponível. Boa tarde, Mariana, tudo bem? Conta mais para a gente sobre essa nova ferramenta. Boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Para a transição... Não está escutando ela. Boa tarde para você. Agora sim, agora a gente escuta a Mariana. Boa tarde. Boa tarde. Ao vivo é assim, né? Bom, para a transição, servidores de diversas secretarias se reuniram na quarta-feira para uma capacitação oferecida pelo SEBRAE no Centro Administrativo da Prefeitura, no bairro Alto da Serra. Ao todo, cerca de 40 funcionários das áreas, agora eu vou citar as áreas: Administração e Recursos Humanos, Obras, Saúde, Educação, Defesa Civil, Cultura, Mulher, Pessoa com Deficiência, Planejamento e Fazenda receberam orientações sobre as funcionalidades aí do novo sistema. O compras.gov.br tem o objetivo de modernizar os processos de compras públicas, garantindo aí mais transparência, competitividade, eficiência e, claro, segurança nas contratações jurídicas. A plataforma é gratuita e facilita a participação de micro e pequenas empresas, reduz custos e permite acesso via computador ou até dispositivos móveis como o celular. Hugo, de volta com você. Perfeito, Mariana. Bem legal a gente ver essa modernização do poder público. Essas ações são muito importantes para que a cidade não fique para trás, né? A gente está num período de muita modernização e, é claro, os diferentes tópicos do poder público também precisam ser modernizados e atualizados. Mais uma vez,
Muito obrigado pela sua participação. E agora, trocando de assunto, nós vamos falar um pouco de lazer, porque aqui em Petrópolis nós temos uma ótima opção para aproveitar esse fim de semana com uma programação histórica e cultural. Isso porque a Primavera dos Museus está repleta de atrações na cidade, que neste fim de semana tem meia entrada para moradores da cidade, por exemplo, na Casa Santos Dumont. A atividade faz parte da programação da 19ª Semana Nacional de Museus, evento nacional anual promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM. Além da Casa do Pai da Aviação, o Centro de Cultura Raul de Leone também vai contar com programação especial. O Museu da Casa Santos Dumont, que já recebeu uma nova roda de conversas com estudantes do curso de História mediada pelo professor Bruno Tamancolde, com tema e também sobre o universo de Alberto Santos Dumont, agora abre as portas, hoje, na sexta-feira, com a promoção de meia entrada para os moradores da cidade, que é essa promoção que é válida até o domingo. Já no Centro de Cultura Raul de Leone, recebe também até domingo a mostra fotográfica Grito de Alerta, idealizada pelo Instituto Caminho da Roça, apresentando obras de fotógrafos da localidade de Secretário, em Pedro do Rio, aqui no distrito de Petrópolis. Essa visitação pode ser feita das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde. E hoje também, de 6 horas da noite até as 9 da noite, tem a mesa redonda sobre os impactos das mudanças climáticas sobre a memória cultural. A sala de cinema Humberto Mauro receberá a roda de conversa com mediação de Janice Caetano, do Instituto Caminho da Roça. O evento propõe uma reflexão urgente sobre como os fenômenos climáticos extremos vêm afetando não apenas o meio ambiente, mas também o patrimônio cultural e as tradições aqui das regiões de Petrópolis. A conversa abordará de que maneira essas mudanças impactam diretamente a preservação de acervos, a manutenção de saberes tradicionais e também a própria identidade cultural do município. Então, realmente, gente, é uma ótima oportunidade de tanto visitar a Casa Santos Dumont com essa promoção e também de participar dessas rodas de conversas e mostras, tanto na Casa Santos Dumont quanto no Centro de Cultura Raul de Leone. E agora, gente, o Correio Petropolitano Debate faz um rápido intervalo, mas fique por aqui porque logo logo estaremos de volta. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump,
Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens da Minds conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos, do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta e vamos à previsão do tempo. Gente, depois de uma semana, para algumas pessoas bem cansativa com esse friozinho aqui, a gente finalmente chegou no sextou. E a gente quer, claro, saber como é que fica a temperatura nos próximos dias. Então a gente está aqui ao vivo com o Jonathan Joras, que vai contar pra gente como é que vai ficar a temperatura no sábado e no domingo. Boa tarde, Jonathan, tudo bem? Como é que fica a temperatura neste fim de semana aqui por perto? Oi, Hugo, uma boa tarde para você, uma boa tarde para quem nos acompanha. Bom, o sábado em Nova Friburgo será de dia de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade já diminui. As temperaturas vão variar entre a mínima de 8 e a máxima de 18 graus Celsius. No domingo, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, com muitas nuvens. Os termômetros podem variar entre a mínima de 9 e a máxima de 19 graus Celsius. Agora em Teresópolis, o dia amanhã será de sol com muitas nuvens à tarde e à noite, e a nebulosidade diminui. As temperaturas devem variar entre a mínima de 9 e a máxima de 18 graus. Já no domingo, dia de sol com muitas nuvens que seguem até o período da noite. Os termômetros variam entre a mínima de 9 e a máxima de 20 graus Celsius. Aqui em Petrópolis, o fim de semana segue essa mesma tendência e com queda nas temperaturas. Amanhã a mínima pode chegar a 8 graus Celsius, enquanto a máxima será de 18. O dia será de sol e muitas nuvens no sábado. No domingo, ainda sol com muitas nuvens, com variação de 9 e de 21 graus Celsius. Agora na região centro-sul fluminense, em Paraíba do Sul, tanto no sábado quanto domingo, serão dias de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, com poucas nuvens. No sábado, as temperaturas podem variar entre a mínima de 13 e a máxima de 21 graus. No domingo, mínima de 10, máxima de 24 graus. E para finalizar, em 3 dias, o fim de semana todo terá a mesma previsão do tempo. O sábado e o domingo serão dias de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, com poucas nuvens. No sábado, os termômetros devem variar entre a mínima de 14 e a máxima de 22 graus. No domingo, as temperaturas caem, com mínimas que podem chegar a 10 e máxima de 25 graus. Hugo, a gente pode dar destaque pelo menos para Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis, as mínimas ali, Friburgo e Teresópolis 8, Petrópolis fica ali próximo, né? Jonathan, a gente pode reparar que as mínimas estão mais baixas do que nunca nesta semana e que vai fazer esse frio. Porém, se a gente até comentou num outro dia que a amplitude térmica estava muito baixa, então a temperatura estava frio e continuaria frio durante todo o dia, essa situação muda um pouco, porque as temperaturas mínimas realmente vão ficar muito baixas,
Porém, as máximas estão lá em cima, estão mais quentes do que no restante da semana. Eu vou falar aqui do exemplo de Petrópolis. Aqui a gente vai ter no sábado máxima de 18 graus e no domingo máxima de 21. Tirando na segunda-feira, que estava aquele calorão, a gente não viu temperatura nem próxima disso. Era tudo ali na casa dos 14, 16 graus. Então a gente vê que o frio vai ser mais frio, porém o calor vai aparecer depois de uma semana bem gelada. Também não é calor, né? Aqui só fazendo a comparação aqui, né? Entre 16, 14 para 21, aí a gente já vai falar que é um calor porque a gente está mal acostumado com esse frio de Petrópolis. Então a gente pode observar isso, que as temperaturas mínimas estão lá embaixo, as máximas estão mais perto de cima e que também a gente tem que registrar, não teremos previsão de chuva para esse fim de semana. Então, apesar do casaquinho, pode ficar mais tranquilo, não precisa se preocupar tanto com o guarda-chuva. Jonathan, muito obrigado pelas suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo para o fim de semana aqui nas cidades da nossa região de cobertura. E já colocando um quadro depois do outro, saindo da nossa previsão do tempo, vamos para o Correio Político. Foi sancionada a Lei Municipal número 9.102 de 2025, de autoria do presidente da Câmara Municipal de Petrópolis, vereador Júnior Coruja, que institui o sistema de diagnóstico precoce de deficiências em recém-nascidos no município. A medida garante que hospitais e demais estabelecimentos da rede pública de saúde realizem exames logo após o nascimento, com foco na identificação de deficiências auditivas, visuais, motoras, mentais, múltiplas ou alterações metabólicas. De acordo com a lei, caso seja constatada alguma deficiência ou anormalidade, o recém-nascido deverá ser encaminhado para tratamento imediato. E, além disso, as famílias receberão orientações e informações sobre os programas e serviços de apoio oferecidos pela rede pública de saúde, fortalecendo assim o acompanhamento desde os primeiros dias de vida. Essa iniciativa reforça direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que assegura a proteção à vida e à saúde, além de ampliar as políticas públicas de atenção à primeira infância aqui no município de Petrópolis. E além dessa lei, também foi sancionada a Lei Municipal de autoria do vereador Gil Magno e de coautoria do vereador Júnior Paixão, que reconhece o Centro de Secretário como patrimônio da cultura imaterial aqui do município de Petrópolis. Essa medida valoriza a região como um polo de tradição cultural, histórica e gastronômica, consolidando a localidade como uma referência para a identidade local. De acordo com a lei, o Poder Executivo vai ser responsável por desenvolver políticas públicas voltadas à preservação e promoção do patrimônio, podendo firmar parcerias com entidades públicas e privadas para incentivar a divulgação, o turismo e a economia local. O município também vai poder destinar recursos para projetos de conservação e promoção das atividades turísticas, culturais e gastronômicas da região. Entre as manifestações culturais e materiais reconhecidas estão a gastronomia típica e produtos regionais, as festividades tradicionais, os saberes e as práticas artesanais transmitidos entre gerações, os eventos e expressões artístico-culturais e o contexto histórico da região. Para o vereador Júnior Paixão, essa iniciativa é fundamental para garantir que futuras gerações conheçam, preservem e valorizem as riquezas culturais, além de fortalecer o turismo e a economia local. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. Muito obrigado pelas informações, Gabriel. E a gente tem que destacar que tanto o reconhecimento do Centro de Secretário como patrimônio material, quanto a lei que coloca como obrigatoriedade a questão desses informativos para as pessoas os recém-nascidos que forem identificados com algum tipo de deficiência, as duas são leis que já foram sancionadas, mas a gente também tem projeto de lei que foi aprovado nesta quinta-feira, um projeto de lei de autoria da vereadora Gilda Beatriz, que institui o atendimento, institui o atendimento prioritário para mães e pais atípicos e tutores de pessoas com deficiência na rede municipal de saúde de Petrópolis.
Essa medida garante acesso preferencial e imediato a consultas, exames, terapias, atendimento psicossociais e também a retirada de medicamentos, reconhecendo os desafios enfrentados por famílias que cuidam de filhos ou pessoas com deficiência ou ainda de condições que demandam acompanhamento contínuo. De acordo com a proposta, o atendimento prioritário abrange consultas médicas e de enfermagem, exames laboratoriais e de imagem, terapias como fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia, além de acompanhamento psicossocial realizado por equipes multidisciplinares. A Secretaria de Saúde ficará responsável por capacitar profissionais, promover campanhas de conscientização e estabelecer protocolos que garantam a efetividade da lei. O projeto segue agora para a análise do Poder Executivo, que poderá sancionar a proposta. E com esse último projeto de lei que foi aprovado, a gente encerra o Correio Político de hoje. E saindo da política, vamos agora para alguns tópicos da educação. O primeiro dele é que os gestores de educação nos estados, no Distrito Federal e nos municípios de todo o Brasil podem conferir, confirmar ou, se necessário, retificar online os relatórios por escola dos dados preliminares do Censo Escolar de Educação 2025, declarados só no período da coleta, só na primeira etapa. Olha só. As informações da primeira das duas etapas da pesquisa estatística da educação básica foram publicadas no Diário Oficial da União de terça-feira. Os resultados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira abrangem as diferentes etapas e modalidades da educação básica: o ensino regular, a educação especial, com escolas e classes especiais, educação de jovens e adultos e a educação profissional e tecnológica. Os resultados são apresentados por unidade da federação em ordem alfabética, segundo os municípios. Os dados divulgados foram declarados pelos gestores até o dia 31 de julho e tratam de estabelecimentos de ensinos, turmas, alunos, gestores e profissionais escolares em sala de aula. O sistema Educacenso foi reaberto pelo INEP no período entre os dias 23 de setembro e 22 de outubro para conferência, retificação, inclusão ou exclusão dos dados declarados ao censo escolar deste ano. A funcionalidade de fechamento do sistema possibilita que as escolas verifiquem se há inconsistências nos dados declarados e emitam e imprimam um recibo de entregas dos dados. Os dados finais da matrícula inicial deste ano devem ser consolidados em dezembro, de acordo com o cronograma oficial do Censo Escolar da Educação Básica de 2025. E mais de 80% dos estudantes brasileiros afirmaram que têm prestado mais atenção nas aulas depois da restrição ao uso de celulares em salas de aula. A percepção de impacto positivo é a maior nos anos iniciais do ensino fundamental 1, com 88% afirmando prestar mais atenção nas aulas e no ensino médio 70% disseram perceber mudanças para melhor sem os celulares. Os dados fazem parte de uma pesquisa realizada pela Frente Parlamentar Mista da Educação, em parceria com o Equidade.info, iniciativa da Universidade Stanford. O estudo mostra também que 77% dos gestores e 65% dos professores relataram diminuição do bullying virtual dentro das escolas. Entre os alunos, entretanto, apenas 41% afirmaram sentir essa mudança, o que sugere que parte dos conflitos pode não estar sendo reportado pelos estudantes ou percebido por professores e gestores escolares. Segundo os dados do levantamento, 44% dos alunos disseram sentir mais tédio durante os intervalos e os recreios. Esses números são mais elevados entre os estudantes do ensino fundamental 1 e do período matutino. Além disso, 49% dos professores relataram aumento de ansiedade entre os alunos com a ausência do uso do celular. Em relação ao comportamento dos estudantes, o Nordeste aparece como destaque positivo, representando 87% dos avanços. O Centro-Oeste e o Sudeste são as regiões com menor índice de melhora no ambiente escolar, com 82% indicando que a eficácia das medidas tende a variar segundo fatores regionais. E um relatório divulgado pelo Unesco em setembro reforça a importância de melhorar a qualidade das refeições servidas nas escolas, priorizando alimentos frescos, acompanhamento nutricional e também educação alimentar.
Apesar de quase metade das crianças do mundo ter acesso à alimentação escolar, a Unesco alerta que ainda há pouca atenção ao valor nutricional desses alimentos. O documento aponta que refeições equilibradas aumentam em até 9% as matrículas e em 8% a frequência escolar, além de melhorar o desempenho pedagógico. O relatório destaca que a obesidade infantil vem aumentando, enquanto cresce a insegurança alimentar global. Em 2022, quase um terço das refeições escolares avaliadas não contou com a participação de nutricionistas do planejamento, e apenas 65% dos países monitoravam a venda de produtos nas cantinas e máquinas automáticas. A Unesco defende que governos priorizem alimentos frescos e locais, reduzam produtos ultraprocessados e incluam a educação alimentar nos currículos. Entre os exemplos citados estão o Programa Nacional de Alimentação Escolar no Brasil e experiências bem-sucedidas na China, Nigéria e Índia. Olha, gente, agora o Correio Petropolitano Debate faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho você vai acompanhar a nossa entrevista de hoje. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês.
Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O Correio Petropolitano Debate está de volta e já estamos aqui ao vivo com Elizabeth Souza, que veio conversar com a gente sobre uma nova Olimpíada que vai ser realizada aqui no Brasil, uma nova Olimpíada Nacional. Elizabeth, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês ao vivo. Um prazer estar aqui com você também, um prazer conversar sobre educação, né? Que nessas Olimpíadas o ponto principal é a educação. E antes da gente entrar de fato no assunto, vou pedir para você se apresentar para o nosso público. Bom, meu nome é Elizabeth Souza, eu sou professora aqui no Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na cidade universitária, aqui na cidade do Rio mesmo. Atualmente eu sou chefe de departamento e atuo num laboratório voltado ao uso de geotecnologias, sensoramento remoto, mapeamento, para diversas aplicações, não apenas para a educação. E a gente tem crescido muito o interesse na extensão, sobretudo nas escolas, né, o nosso grupo. Então, o projeto da Olimpíada, ele nasceu ano passado, numa iniciativa junto com a Jornada de Geotecnologias, que acontece a cada 2 anos no estado do Rio. É uma junção de todas as universidades que têm curso de geografia e a gente se integra, os professores, para realizar essa jornada. Então, ano passado, nessa jornada que aconteceu, a gente lançou a iniciativa da Olimpíada a nível estadual, focada basicamente nos professores, premiando os professores. E esse ano a gente conseguiu crescer, né, avançar ela a nível nacional, trabalhando agora com os alunos. Então, se tornou a iniciativa brasileira, né, e está expandindo. Perfeito, muito bom a gente ver essa expansão atingindo mais pessoas e agora, é claro, os alunos. Elizabeth, eu queria te perguntar, para a gente poder começar, né, o que é essa Olimpíada? No que ela consiste? Sim, a Olimpíada, ela incentiva os alunos a partir do 6º ano, incluindo todas as turmas até o ensino médio, né, 1º, 2º e 3º ano do ensino médio, a olharem o seu entorno, olhar o espaço ali, cidade, bairro, identificar problemas socioambientais. Ela é construída a partir de 2 etapas. Uma etapa que é justamente identificar o problema, falar sobre como esse problema afeta aquela comunidade e como esse problema vem evoluindo ao longo do tempo. Isso vai variar, né? Vai mudar a partir da percepção do aluno na sua faixa etária, na sua turma. E num segundo momento, os alunos que passarem para a segunda etapa, eles seguem para uma fase de pensar cenários futuros, identificar cenários futuros para aquele problema. Então, ele teria ali uma interação na segunda etapa com o uso da inteligência artificial para a construção dessas soluções, para a proposição de alternativas ao problema que ele identificou na primeira etapa. A geoinformação, ela entra principalmente na primeira etapa, vai entrar na segunda também, mas principalmente na primeira, na representação desse problema, que o aluno vai fazer ali ao final
um croquis, um mapa simples, um desenho, uma foto com localização espacial, enfim, ele vai construir ali alguma forma de representação e a gente espera a criatividade mesmo desse aluno. Ele vai trabalhar em conjunto com o seu professor ali, que vai ser o mediador desse processo, e aí ele vai estar desenvolvendo já a primeira etapa da Olimpíada. Na segunda, como eu disse, a gente vai ter aí um avanço dele pensar no depois, pensar esse futuro, né? Esse cenário futuro com o uso da IA. Elizabeth, a gente pode destacar aqui pontos das duas etapas, mas começando com a primeira, que com certeza, além de, é claro, dessa participação na Olimpíada, os alunos que estiverem lá, que realmente participarem desse momento, de prestar atenção, de aprender a observar as diferentes questões geográficas de suas localidades, isso a gente pode perceber que muito provavelmente vamos ter um ganho na população, não é mesmo? Essa população, Sim. esses alunos, eles vão aprender a enxergar as coisas de um jeito um pouco diferente, não é mesmo? Sim, sim, sim. Ela traz um. A gente tenta instigar esse jovem, né? Sexto ano está ali nos seus 11 anos. É um início da juventude, né? A criança já seguindo aí para sua adolescência, em que ele começa a perceber melhor esse espaço, olhar esse espaço, as mudanças que acontecem ali, tanto nas questões ambientais quanto nas questões sociais. Não, e construir a percepção disso. Essa construção a gente busca trazer aí essa dimensão espacial e aí trabalhar com a questão da escrita, né? Uma Olimpíada que estimula o estudante a escrever aquilo que ele está desenvolvendo ali em termos de interpretação dos problemas, a pensar no tempo, que é uma outra variável importante, né? Como aquilo vem evoluindo, como aquilo afeta socialmente a comunidade em que aquele problema acontece, em que está inserido, e também a construir essa representação espacial. É legal destacar que é uma Olimpíada, geralmente muitos professores da geografia, né? A coordenação principal, ela está dentro do departamento de geografia, mas a gente estimula também que outros professores atuem, podem se inscrever com seus alunos da biologia, da história. A gente já tem alguns professores inscritos nessas áreas, porque a gente quer buscar mesmo essa integração, né? A dimensão espacial como fio condutor desse conhecimento e o aluno desenvolver várias competências ali nesse processo. Então, basicamente, é ampla, né, os benefícios. Entendi. E depois, agora falando para os alunos que chegarem na segunda etapa, que aí realmente não serão todos, aí a situação já muda um pouco. Como você mesmo disse, na primeira etapa vai ser para identificação e depois já pensando no futuro. E lá, como você mesmo comentou, vai ser utilizada a inteligência artificial e também alguns outros meios, alguns outros aparatos para fazer esse trabalho, não é mesmo? Isso. A segunda etapa, a gente quer aproximar de forma ética o uso da IA ao dia a dia desse aluno, porque a inteligência artificial está presente em vários momentos, não só na sala de aula, na rotina, no dia a dia, e vem crescendo muito. Então, a gente quer mostrar alternativas de utilizar isso na construção de algum raciocínio, de algum conteúdo relevante. Então, essa troca que o aluno faria, né, com a IA que ele escolher, ele vai construir com ela essa proposição de cenários futuros de mudança desse problema que ele identificou. A gente espera a criatividade deles, a gente espera uma interação legal em termos de texto, de construção de imagens que eles podem trazer. É mesmo alinhar o uso de tecnologias e eles podem também trabalhar com outras geotecnologias, né? Google Earth, My Maps, enfim, várias outras geotecnologias aliadas ao uso da IA nesse processo da segunda etapa. E a gente acredita que isso vai apontar alguns caminhos para os professores em termos de metodologia, de atividades, de potenciais integrações que possam acontecer entre diferentes professores na escola. Enfim, se apropriar mesmo da ferramenta de uma forma mais ética e mais construtiva, né? Acho que esse é o principal objetivo da Olimpíada nesse contexto. E eu queria te perguntar, Elizabeth, mais uma coisa, como que essa Olimpíada vai funcionar? Vai ser algo que os alunos vão fazer com os professores nas próprias escolas? Vai ser um encontro presencial? Como que vai funcionar? Então, nessa primeira edição, a gente está buscando uma amplitude, então todo o processo está acontecendo online. Existe um formulário em que o professor, em conjunto com o aluno, eles podem preencher.
Nesse formulário, a gente pede alguns dados para contato depois, né, com o professor, com o estudante, a própria escola, porque a Olimpíada ela pretende não só premiar, né, os alunos, mas também as escolas com maior número de candidatos participantes e atuantes ali, os professores, aqueles que passarem também, né, que tiverem mais presença ali na segunda etapa. E aí, nessa primeira etapa, o formulário ele já tem ali os indicativos de como a inscrição se realiza. O próprio professor pode ir preenchendo com o aluno. A ideia é ter uma conversa, discutir isso com o aluno ou com a turma. Isso pode ser uma atividade normal de dia a dia de sala de aula, em que o professor desenvolveria com a sua turma e coletaria as respostas de cada aluno, fazendo ali a inscrição posteriormente. Então, é como eu falei, o mesmo professor, ele pode estar atuante ali com toda a sua turma, com outras turmas de outras escolas. É legal destacar que podem participar escolas públicas ou privadas. A Olimpíada ela está sendo financiada pelo CNPq, também com o apoio da FAPERJ, e a gente tem como premiação também a oferta de bolsas para os 10 melhores alunos dentro de uma classificação definida ali pelo CNPq, com incentivo à presença das meninas, as escolas quilombolas, escolas rurais, enfim. Mas todas as escolas, todos os professores e estudantes ali passando a segunda etapa, nós temos um edital que detalha tudo isso e que teria ali uma pontuação indicando ali a sua classificação final, né, para os alunos que avançarem. A gente vai oferecer as medalhas, certificação, enfim, tem toda a descrição lá para estímulo mesmo, incentivo à participação das escolas, os estudantes, os professores. E, posteriormente, a segunda etapa, ela também deve acontecer de forma remota, nessa coleta de dados aí dessa produção que eles vão fazer. Nas nossas redes sociais, a gente tem divulgado alguns vídeos, né, com modelos de atividades. Nós temos os contatos para tirar dúvidas, se alguém tiver. Nós vamos publicar também algumas oficinas online que podem ajudar os professores nessa construção, na segunda etapa, principalmente. Então, assim, eu acho que é uma oportunidade interessante, de fácil acesso, que pode aí estimular, movimentar a escola, movimentar esse dia a dia de sala de aula e trazer benefícios também, aumento da autoestima, aumento, a apropriação dessa construção espacial que é importante, que dá alicerce a outros conteúdos também. Então, a gente está incentivando a participação de todos. E as inscrições nessa primeira etapa vão encerrar agora dia 16/10. Então, a gente convida todos a participar. É muito importante que os professores já fiquem ligados nessa data, porque já está chegando o momento, então, para poder participar só até o dia 16/10. E eu queria destacar, Elizabeth, também que, apesar dessa questão de ser à distância, ainda assim é muito provável que aconteça uma troca de conhecimento, um fomento ao conhecimento sobre esses meios em todo o país, não é mesmo? Por ser uma competição nacional e é algo que vai abranger alunos de todas as regiões. Sim, sim, a gente está assim, bem ansioso com os resultados, né? Como que esse olhar, esse conjunto de olhares dos estudantes vão chegar e, enfim, como é que está a percepção, né, espalhada aí ao longo dessa diversidade nacional que a gente tem, cultural, enfim, a gente está bem feliz da Olimpíada ter tomado essa dimensão, recebendo muito apoio mesmo. E é legal destacar também que a gente está se formalizando, né, enquanto uma rede de geoinformação voltada ao ensino, que a gente está denominando Geo4Educ, e essa rede ela está constituída e crescendo, sendo composta por universidades de todo o país, universidades públicas principalmente, em todos os estados a gente tem basicamente um representante, e recebendo apoio, né, financeiro também para poder premiar os alunos, poder estar presente ali. Quem sabe futuramente, nas futuras edições, fazer algo mais presencial. É um desejo assim, que a gente tem de aproximar, né, os competidores, criar algumas estratégias e atividades presenciais. A gente tem essa expectativa, sim. Com certeza essa primeira edição já vai ser um sucesso e para as próximas já essas mudanças, esses avanços conforme for possível também, né? Que a gente tem que levar em consideração que é melhor fazer algo à distância muito bem feito do que algo presencial, mas que não seja
tão bem elaborado. E Elizabeth, eu queria te perguntar mais uma coisa. Você já trouxe essa informação que que essa Olimpíada vão ser possível participar alunos do 6º ao 3º ano do ensino médio. Você já destacou, porém eu queria que você explicasse um pouco melhor como é que vai funcionar essa situação, porque um aluno do 6º ano pode pensar, nossa, como que eu vou competir com um aluno do 3º ano do ensino médio? Como é que vai funcionar isso? Não, não. As avaliações, elas são por turma. A gente tem justamente, por isso que foi importante a construção dessa rede, terem professores universitários integrados ali, um volume grande e bem legal de professores do Brasil inteiro, das universidades que trabalham com educação, compondo a comissão científica, e a gente vai analisar as respostas, os materiais que eles enviarem por turma. Então, respeitando o grau de desenvolvimento cognitivo, intelectual, o que se espera em termos de competência de cada turma, e a premiação é independente também em cada turma. Na verdade, numa mesma turma daquela escola, eu posso ter quantos medalhistas atingirem a pontuação que a gente indica lá no edital. Então, a pontuação, o aluno ele vai ser analisado dentro daquele contexto esperado para o 6º ano. Eles não vão competir entre eles. A gente vai ter premiados do 6º, premiados do 7º, enfim, até o 3º ano do ensino médio, dentro daquela categoria, na sua escola, ou, enfim. Perfeito. Isso é que é legal também, porque incentiva, né, que todos eles participem. E aí, no final, a gente vai ter uma pontuação geral e isso vai permitir que a gente dê essa organização por bolsas, enfim, vá diluindo isso. Mas eles recebem também as premiações ali por turmas, né? Perfeito. É só bom a gente esclarecer o tópico para ninguém ficar confuso ou coisa do Sim, tipo. sim. E Elizabeth, agora só para a gente finalizar, tem mais algum ponto que você queira destacar, tanto para os alunos quanto para os professores, ou sobre a Olimpíada no geral? Eu acho que é trazer, assim, que vocês aproveitem, né? Porque a gente sabe que o momento agora do ano é um momento corrido no dia a dia de sala de aula, os professores estão preparando provas, já se preparando o encerramento do ano. Mas aproveitem a oportunidade para trazer esse olhar espacial, trazer esse olhar para o aluno na construção da dimensão espacial, porque muitas vezes isso fica muito em segundo plano, né, no dia a dia ali da sala de aula. Então, aproveitar a Olimpíada, ela não tem custo, a inscrição é gratuita. É uma inscrição simples de ser realizada, vai trazer benefícios e visibilidade para as escolas também. A gente pede às escolas esse estímulo também aos professores, aos alunos. A gente sabe da dificuldade dia a dia de sala de aula, de trabalho dos professores, mas isso traz uma recompensa muito legal para os alunos quando eles ganham uma medalha, ou quando eles ganham o certificado. Traz uma autoestima, traz uma segurança, eles se conhecerem, eles se desafiarem. Então, a gente estimula assim a participação. Eu acho que isso é um benefício não só para a escola, quanto para o professor, quanto para o aluno. E a gente pretende no final, né, no nosso site, ter um mural dos destaques da Olimpíada. Esse mural ele vai ficar ali eternizado. Então, nas futuras Olimpíadas, a gente vai ter sempre aqueles ganhadores, destaques da primeira edição, da segunda edição. Então, isso é legal também para dar essa visibilidade para a família do estudante, para a escola, para a comunidade, né? Ter participado, ter sido vencedor ou ganhou um determinado nível da medalha ali naquele ano. Acho legal isso e estimulo que todo mundo participe. Perfeito. Então, só para a gente relembrar mais uma vez, as inscrições acabam agora no dia 16 de outubro, não é mesmo? E quando é que vai ser realizada de fato a Olimpíada? Então, essa primeira etapa, até o dia 16, já é a execução da primeira etapa, né? A inscrição, justamente para facilitar, porque a gente está com pouco tempo até o encerramento do ano, a gente integrou a inscrição à primeira etapa. Então, nessa primeira etapa, ele já faz a inscrição e já atende esses requisitos que eu coloquei aqui, né? De responder essas questões e subir essa representação espacial. A segunda etapa vai ser realizada em novembro. A gente tem todas as datas lá previstas no calendário, do prazo de inscrição, de colocar ali, né, o produto da segunda etapa e a avaliação, enfim. E o resultado final vai sair no dia 12 de dezembro, se não me engano. O dia, acho que é esse, 12 de dezembro.
o resultado final. A gente está correndo um pouco por causa do ano letivo, né? A gente sabe que as escolas elas caminham para a finalização do seu ano letivo escolar em dezembro, enfim, tem uma série de atividades, então a gente está acelerando para que até novembro tudo se realize, a escola e os alunos e os professores já tenham os resultados. Então tá certo, Elizabeth. Muito obrigado por ter comparecido no programa. É realmente uma verdadeira oportunidade para esses alunos, para esses professores em também participar. Foi um prazer te receber no programa e conversar sobre essa Olimpíada tão legal. O prazer foi meu. Eu agradeço muito o convite e aguardo todos os inscritos. É isso aí, gente. Então já está chegando, agora é o momento, ainda dá tempo para poder participar dessa primeira edição desse evento tão legal. Vou agradecer mais uma vez a Elizabeth por ter vindo aqui comparecer no programa com a gente, mas agora eu vou encerrar a nossa entrevista de hoje e também o programa. Até a próxima! TVC, a TV do Correio da Manhã.